Olá, sou uma mulher na casa dos 50 anos que vive em São Francisco. Parece que um ditado antigo não é falso, que o destino de uma mulher muda de acordo com o do seu homem. Quando olho para trás na minha vida, sempre pensei que me casaria apenas uma vez na vida, porque meu primeiro casamento foi um erro muito doloroso na minha vida. Assim como ninguém adivinha quando o casamento começa, ninguém adivinha quando ele termina. Infelizmente também nunca pensei que meu casamento falharia. Sonhava que talvez não fosse a vida mais doce, mas pelo menos seria igual à de qualquer outra pessoa, mas a vida não segue o caminho que desejamos, não importa o quanto queiramos. Faça chuva ou faça sol, ela segue seu próprio caminho. Resumindo, meu primeiro casamento foi um fracasso completo. Então, eu jurei que nunca mais me casaria, mas aos 50 anos acabei me casando novamente. Por causa disso, tive minha primeira experiência de enriquecer e também ser humilhada publicamente. Portanto, parece que a vida é muito imprevisível. Meu primeiro casamento foi aos 23 anos. Meu primeiro marido era um colega de escola do dono de uma loja de roupas onde eu costumava trabalhar. Naquela época, a loja de roupas vendia roupas de marca de boa qualidade e tinha mais de 5 lojas na área de São Francisco. Havia cerca de 20 funcionários, incluindo eu, em nossa loja. Além disso, mesmo que não fosse uma grande corporação, os benefícios para os funcionários eram bons e havia passeios frequentes da empresa. Meu marido, que era o melhor amigo do chefe, costumava se juntar a nós em cada jantar da empresa. Meu marido era dono de uma grande loja de sapatos em frente a uma faculdade, e talvez porque viesse de uma família rica, ele era uma pessoa alegre e gastadora. Ele tinha 7 anos a mais do que eu, e ainda não era casado, mas já tinha uma casa em seu nome. Como costumava brincar, ele dizia que estava totalmente preparado, exceto por não ter uma mulher para se casar. Na verdade, fui atraída por ele no início por causa de seu dinheiro, alguém como eu que cresceu em uma casa sem dinheiro. Sentia inveja de ver um homem como ele que tinha uma vida que eu nunca poderia sonhar e pensava o quão maravilhoso seria mudar minha sorte tendo um homem como ele. Não foi que eu fiz algo para seduzi-lo, eu apenas pensei que ele era um homem de um mundo diferente do meu. Mas como se estivéssemos destinados a nos encontrar, eu não fiz nenhum esforço, mas nos conectamos. De qualquer maneira naquele dia, todos se reuniram em um restaurante a passeio da empresa quando meu marido chegou ao restaurante mais tarde. Ele disse que estava tão ocupado que não comeu nada o dia todo e se sentou, mas já tínhamos terminado de comer e a cozinha já estava fechada. Então, as únicas coisas que restavam na mesa eram alguns acompanhamentos sem carne. Assim, ele acabou apenas bebendo cerveja. Sentei-me bem em frente a ele e senti pena dele. Então, saí e comprei cachorros quentes em uma barraca de cachorro-quente próxima ao restaurante. Eu disse a ele que não era bom beber álcool de estômago vazio e comê-los como petiscos. Então ele os engoliu rapidamente, e no dia seguinte, meu marido passou pela nossa loja perto da hora de fechar, me dizendo que queria me retribuir pela comida que comprei para ele. Para ser honesta, fiquei feliz em ouvir isso, mas recusei porque estava preocupada que rumores estranhos pudessem se espalhar na loja. Sinto muito, mas isso é um pouco difícil. Se o amigo do chefe e eu comermos juntos, acho que rumores estranhos vão circular. Então suas palavras são suficientes para mim. Então meu marido disse não. Quando foi que eu disse isso? Apenas nós dois vamos comer. Vamos todos e comer juntos. Eu me senti culpada por continuar participando das saídas da empresa como convidada toda vez. Então eu ia tratar todos de uma vez. Mas você queria comer comigo sozinha? Eu não achava que você era tão gentil, mas você estava tentando me seduzir com essas palavras? Meu rosto ficou vermelho instantaneamente. Meu marido estava me provocando, e como se fosse divertido me observar, ele finalmente riu. Naquele dia, ele levou todos os funcionários da loja para jantar em um restaurante de carne próximo. Claro,
meu marido pagou por tudo depois desse dia. Toda vez que ele vinha para a loja, ele me pedia para comer junto como uma brincadeira. E toda vez que ele fazia isso, eu ficava vermelha e fugia. Então, um dia, meu chefe me ligou e perguntou se eu estava namorando alguém. Então eu disse que não, e ele perguntou se eu gostaria de um encontro às cegas, já que estava sendo arranjado pelo meu chefe. Me senti hesitante em recusar. Então, relutantemente, eu disse sim. No meu dia de folga, fui para o lugar onde eu deveria encontrar o cara, e lá estava meu marido me esperando. Você está decepcionada porque não é ninguém além de mim? Eu estava realmente ansiosa para te ver, na verdade. Já faz um tempo desde que eu gostava de você, Nadine. Não percebeu isso o tempo todo? Não, você apenas zombou de mim toda vez que me viu. Então eu pensei que devia ter parecido fácil para você. Ah, é por isso que toda vez que você me via, franzia a testa e me evitava. No entanto, não importa o quanto eu tentasse te dar uma dica de que estava interessado em você, você apenas me ignorou. Então eu pensei que você não gostava de mim. Espero que não seja verdade que você não gosta de mim, ou será que gosta? Não, absolutamente não é assim. Eu até balancei a cabeça com força e disse a ele que isso não era verdade, mas logo me arrependi um pouco. Pensei se deixei ele saber meus sentimentos internos muito facilmente tudo poderia dar errado. Mas então, por causa disso, começamos a namorar imediatamente. Por um tempo mantivemos nosso relacionamento em segredo, já que não seria bom que as pessoas soubessem no trabalho. Criaríamos uma situação desconfortável com meu chefe, que nos apresentou, e se nós terminássemos mais tarde? Também estava preocupada que pudesse perder meu emprego por causa disso. Meu marido esperava eu sair do trabalho estacionando seu carro um pouco afastado em um beco e me levava para casa todos os dias, mesmo que o lugar dele fosse bem longe, completamente do outro lado da cidade. Não só isso, ele me compraria um punhado de roupas caras, sapatos e até cosméticos. Eu me sentia como se fosse uma personagem feminina de filme quando estava namorando meu primeiro marido. E foi por isso que decidi me casar com ele. No entanto, meu marido, que era tão dedicado a mim, mudou completamente 6 meses depois de nos casarmos. E não só isso, descobri que ele já havia sido casado antes de se casar comigo. Uma vez que fui enganada, não podia fazer nada a respeito, mas senti que ele precisava se desculpar comigo. No entanto, a mãe dele gritou comigo sobre isso. E daí que meu filho já foi casado uma vez antes? Se não fosse por isso, por que você, uma pessoa como você, deveria ser aceita como nora? Você tem algum estudo, ou tem alguma família que vale a pena mencionar? Você não tem nada ainda. Como ousa exigir um pedido de desculpas do meu filho? Você deve saber o seu lugar e ser grata por ser apenas uma atendente em uma loja de roupas para uma família como a nossa e faça o seu melhor para servi-la. Como você é sem vergonha agindo assim, eu vou garantir que sua vida seja destruída. Não é nada para nós destruir sua vida na comunidade. Então não seja tão arrogante como se você fosse alguém, porque você não é ninguém. Aliás, em vez de se desculpar comigo, ela me ameaçou não apenas a mim, mas a toda a minha família, dizendo que destruiria nossa reputação. Fiquei chocada com essa situação absurda. Não consegui nem tomar um gole de água. Passei a noite sem dormir nos últimos 3 dias. Sentia que, em vez de viver na mesma casa que essas pessoas, seria melhor sair e voltar para minha família. No entanto, foi quando descobri que estava grávida. Depois de não comer por 3 dias, pensei que precisava ganhar forças para sair dessa casa e tentei comer, mas me senti enjoada. Não conseguia comer nada mais, pois o cheiro da comida me fazia vomitar. Ao me ver assim, o rosto da minha sogra se iluminou e ela pegou minha mão e me levou direto ao consultório do obstetra. O resultado do teste mostrou que eu estava grávida. Minha sogra perguntou persistentemente ao médico se era um menino ou uma menina. Então o médico disse que eu não estava em boa condição física e precisava descansar o máximo possível e comer alimentos nutritivos.
Ela não conseguiu descobrir o sexo do neto, mas ainda assim parecia muito animada com a ideia de ter um neto. Ao contrário do passado, ela começou a ser muito gentil comigo. No caminho para casa, ela parou em uma loja de departamentos e comprou muitos alimentos, desde carnes caras até alimentos importados. Não só isso, ela recontratou a empregada doméstica que ela dispensou, dizendo que ela não era mais necessária assim que eu me casei e mudei para a casa dela. A partir de agora, não precisa mais fazer tarefas domésticas. Não se preocupe e preste atenção em cuidar do seu bebê. Você não parece bem, vou precisar te dar boas vitaminas e nutrientes. Seu corpo, que dará à luz ao nosso precioso primeiro neto, não pode ser assim fraca, querida. Você quer algo para comer? Devo dizer a meu filho para comprar algo para comer quando voltar para casa? No entanto, porque ela mudou drasticamente da noite para o dia, eu sinceramente tinha até medo dela. Mas havia uma razão para ela estar agindo assim. Ouvi da empregada doméstica que voltou desta vez o motivo pelo qual meu marido se divorciou de sua primeira esposa, foi devido à infertilidade dela. Essa é uma família onde faltam crianças. Então sua sogra estava esperando um neto no início do casamento deles, mas sua nora era infértil. De qualquer forma, a partir desse dia, ela começou a maltratar tanto sua nora que era difícil para mim assistir. Quem aguentaria um tratamento abusivo assim? Ela não aguentou mais e fugiu. Para ser honesta, por que alguém de uma boa família aguentaria tal abuso? Os pais dela e até o irmão dela correram para lá e fizeram um grande tumulto. Ah, falei demais mesmo. Você está casada há menos de meio ano e já está grávida. Então você é muito sortuda. Diga a si mesma que agora é o seu mundo e aproveite ao máximo. Mesmo que sua sogra seja muito incomum, se você lhe der um neto, será tratada como uma rainha pelo resto da vida. Naquela época, as palavras da empregada doméstica não ficaram comigo, mas quanto mais minha barriga crescia, mais a obsessão da minha sogra por um neto ficava mais forte. Toda vez que eu ia à obstetra, ela vinha comigo e pressionava o médico para revelar o sexo do bebê. O médico evitava ela toda vez. Além disso, conforme o momento do parto se aproximava, ela me acompanhava ao consultório do médico e implorava ao médico: minha nora está prestes a dar à luz, então, por favor, me diga porque eu preciso saber o sexo do bebê. Eu só quero comprar as roupas e coisas do bebê com antecedência, então eu estou te pedindo, por favor. Então o médico olhou para minha barriga cheia, e como se não pudesse evitar, ele falou que precisava comprar roupas rosas. Minha sogra então gritou: que cor de rosa? Então isso significa que é uma filha. Senhor, passei por tudo isso apenas para ter uma menina? Claro, não é de se admirar. Será que o médico e você estão conspirando para esconder a verdade de mim? Estou tão brava, realmente, é tão frustrante. Minha sogra perdeu a paciência com o médico e saiu batendo a porta do consultório atrás dela. A partir desse dia, minha vida de casada infernal começou a piorar ainda mais. Minha filha, que nasceu desprotegida, era muito frágil até completar 2 anos de idade. Ela estava muito doente e acabava no hospital com mais frequência do que ficava em casa. Depois que o verão terminou, uma noite no outono, ela começou de repente a ter convulsões, então a levei correndo para o hospital, mas quando chegamos lá, o corpo dela já estava frio. Nem tivemos a chance de tratá-la e perdemos nossa filha. Minha sogra me culpou, e eu nem consegui responder às palavras ferozes dela, porque minha filha não voltaria à vida. Depois desse dia, fiquei gravemente deprimida e mal existia, apenas respirava. Meu marido e sua mãe me olhavam como se eu fosse algum tipo de lixo, sem falar ou me confortar. Então eu comecei a beber todas as noites para dormir. Quando eu ficava bêbada, eu ia para o quarto do meu bebê e adormecia, exausta e chorando muito. Vários meses depois, meu marido trouxe uma mulher para casa. Sem vergonha, os dois mostravam seu afeto na minha frente. A mulher era uma estudante universitária prestes a se formar e era a nova amante do meu marido.
Eu sabia que ele estava me traindo antes, mas foi a primeira vez que ele trouxe uma garota para casa abertamente. Ela disse que você parece muito mais velha do que me disseram. Ouvi dizer que você é 7 anos mais jovem que o meu namorado, mas na verdade parece uma irmã mais velha. Então, não é de se admirar que meu namorado diga que não sente nada por você como mulher. A garota da faculdade usou sua juventude como uma arma contra mim e me diminuiu enquanto estava nos braços do meu marido. Não aguentei mais e peguei o copo d'água na minha frente e joguei nele. Você é tão jovem, mas onde você aprendeu apenas coisas vulgares? Você não tem vergonha de seduzir um homem casado e cometer adultério tão abertamente? Seus pais sabem que você está fazendo isso? Então meu marido pulou para me dar um tapa. Como você se atreve a agir assim? Ei, pare de agir tão ignorante. Você não tem vergonha de ver as pessoas todos os dias? Você age como uma bêbada em todos os cantos da casa, e é por isso que você é um lixo. Não importa o quão jovem ela seja, como você poderia falar de forma vulgar com uma pessoa que você conheceu pela primeira vez? E como você se atreve a atacá-la assim? Mostre o quão louca você é. Eu senti pena de você, então eu estava esperando, mas agora que chegou a isso, vamos nos divorciar agora mesmo. Eu não suporto mais você. Já falei e resolvi com minha mãe. Quanto você vai querer? Quero dizer, pensão alimentícia, você só se casou comigo para subir na escala social de qualquer maneira. Eu vou te dar algum dinheiro sem o conhecimento da minha mãe, então pegue isso e vá embora. Ele foi quem estava cometendo adultério, mas ele exigiu descaradamente o divórcio. Mas eu recusei, eu não queria fazer como ele queria. Então, meu marido se transformou em uma pessoa diferente daquela que eu costumava conhecer. Quando recusei o divórcio, ele entrou com o pedido de divórcio contra mim, embora fosse verdade que eu bebia pensando na minha filha, eu não estava no nível de um alcoólatra. No entanto, ele deve ter subornado a empregada doméstica e o motorista, e eles deram testemunhos falsos de que eu estava sempre bêbada e que xingava e atacava minha sogra. Assim, eu não recebi pensão alimentícia e fui expulsa da casa, mesmo que eu tivesse alegado que meu marido tinha cometido adultério, mas que não tinha evidências, então meu depoimento era inútil. Após 4 anos de casamento, fui forçada a me divorciar. Então eu fiquei na casa dos meus pais por um tempo. Meus pais estavam felizes por eu estar me casando com uma família rica, mas eles suspiravam ao me olharem. Eu que perdi um bebê da noite para o dia e fui forçada a me divorciar. Meu pai continuava se culpando de que tudo aconteceu porque ele era incompetente. Ele se desculpava, dizendo que se tivesse dinheiro e contratasse um advogado de divórcio poderoso, meu caso poderia ter sido devidamente defendido no tribunal. Quando ele estava assim, eu me sentia tão mal que era difícil para mim ficar em casa. Desde que eu morasse na casa dos meus pais, a dor deles nunca acabaria, então eu saí. Eu não tinha faculdade, nem habilidades específicas, e ser divorciada na casa dos 30 anos não facilitava a busca por um emprego, mas como eu precisava de um lugar para dormir imediatamente, eu não podia ser muito exigente. Então eu comecei a trabalhar em um restaurante como lavadora de pratos. Encontrei um quarto de hotel barato e trabalhei dia e noite lavando pratos. Meu coração doía terrivelmente, mas eu ainda podia descansar porque precisava pagar o hotel e a comida. Eu precisava economizar dinheiro o máximo possível para conseguir um quarto decente. Então eu quase não gastava dinheiro e economizava a maior parte do meu salário. Eu rangeria os dentes, jurando que deveria reconstruir minha vida arruinada e perseverar, não importando o que, mas esse estilo de vida acabou se mostrando venenoso porque eu estava apenas dedicada a ganhar dinheiro, não comia bem e trabalhava o tempo todo. Foi muito difícil para mim fisicamente. Devido à desnutrição e ao excesso de trabalho, desmaiei quando o fígado estava sobrecarregado e desabei. Todo o dinheiro que economizei, mal comendo, foi todo para as contas do hospital, e acabei em depressão. Por mais que eu lutasse, sentia que estava afundando mais na lama e nunca conseguia sair dela.
Naquela época, a única pessoa que me estendeu a mão foi uma mulher que era cuidadora de um paciente ao meu lado no hospital. Ela cuidou de mim, já que eu não tinha ninguém me visitando e estava completamente sozinha. Ela me tratava como família e me trazia lanches, ficando ao meu lado para ver se eu precisava de algo. Ela disse que o marido dela morreu em um acidente, então ela estava trabalhando como cuidadora. Ela tinha quase 60 anos e disse que estava trabalhando para enviar dinheiro para as contas médicas de sua neta em outro estado. Com o dinheiro que ela enviava, a neta dela estava recebendo tratamento e melhorando. A mulher me mostrou a foto da neta dela e, como a garota tinha a mesma idade da minha filha falecida, eu chorei. Parei por um momento, e ela segurou minha mão silenciosamente. Não sei qual é a sua história, mas sempre que você sentir vontade de chorar, vá em frente. Eu estarei ao seu lado se você precisar de mim. Depois que meu marido morreu, vivi como uma pessoa louca por alguns anos. Sentia que era minha culpa que meu marido morreu, então, eu me perguntava por que deveria até mesmo estar comendo. Mas com o tempo, consegui viver. Isso se aplicou também a outras pessoas. Naquele dia, com o calor reconfortante dela, consegui me reerguer, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, com a indicação da mulher, consegui me inscrever no centro de treinamento para cuidadores e fazer o treinamento para me tornar uma cuidadora. A conversa dela ficou comigo: o corpo do paciente doente é curado pelo médico, mas o coração partido do paciente deve ser confortado pelo cuidador ao lado do paciente. Depois de concluir o curso de treinamento, comecei a trabalhar com seriedade como cuidadora. Eu dormia ao lado do paciente, alimentava e lavava o paciente e ajudava as enfermeiras a levar os pacientes ao consultório do médico. Meu corpo estava muito pesado e dolorido, mas quando eu pensava que trazia algum conforto ao paciente e suas famílias, eu me sentia orgulhosa de mim mesma. À medida que trabalhava tão ocupada, minha saudade da minha filha começou a se tornar menos dolorosa, assim como minha cuidadora havia me dito. Enquanto trabalhava como cuidadora por 20 anos, as pessoas começaram a me procurar e meu salário também aumentou bastante. Então, conheci alguém e ouvi uma notícia inesperada. Eu estava voltando para casa após o trabalho e na rua esbarrei no dono de uma loja de roupas onde costumava trabalhar há muito tempo. Assim que ele me viu, lágrimas encheram seus olhos. Ele disse que sentia muito por ouvir sobre as notícias da morte da minha filha e como eu fui forçada a me divorciar. Então ele me contou as notícias sobre meu ex-marido. Meu ex-marido nunca se casou com aquela amante estudante universitária e foi usado por ela, que pegou o dinheiro dele para estudar no exterior e o abandonou há muito tempo. Depois, o negócio da família dele faliu e não conseguiu se recuperar. Então ele acabou trabalhando como trabalhador diário aqui e ali e faleceu há alguns anos. Se ele fosse apenas viver e morrer assim, eu me perguntava por que ele me tratou tão duramente daquela forma. Eu senti que a vida era em vão. Por volta desse tempo, uma enfermeira com quem eu tinha uma relação próxima me indicou um emprego de cuidadora residente. Meu segundo marido era 12 anos mais velho que eu e dono de um pequeno negócio. Após ter um derrame, ele foi tratado tarde demais e ficou paralisado da cintura para baixo, tornando difícil se mover. Sua condição era tão ruim que ele tinha que ficar na cama e nem mesmo conseguia se alimentar, mas de relance eu podia perceber que ele era altamente educado e tinha boas maneiras. Ele ficou viúvo várias décadas atrás e tinha um filho que era casado, mas ele estava tão ocupado cuidando dos negócios do pai que quase nunca vinha visitá-lo. Era o mesmo com sua nora em sua casa. Éramos apenas nós três, uma empregada doméstica de meio período, ele e eu como cuidadora residente. Ela ficava em casa antes do jantar. Só ele e eu permanecíamos na casa à noite. No início, quando eu tinha que ficar sozinha com um paciente do sexo masculino, eu ponderava se deveria continuar com aquele trabalho, mas quando eu realmente o conheci pessoalmente, o paciente tinha muitas boas maneiras. E como ele não se movimentava muito, achei que havia muito trabalho a ser feito. Então decidi ficar e fazer o trabalho. Além disso, nenhuma família estava me supervisionando, então pensei que seria mais fácil. No entanto,
Cada família tem suas próprias circunstâncias, e essa casa também tinha seus próprios problemas. Segundo a empregada doméstica, o paciente teve um colapso após uma discussão com seu filho, e assim que o pai dele desmoronou, o filho assumiu imediatamente a empresa do pai. O filho e a nora desta casa são as pessoas que querem que o chefe morra logo, ficando com o dinheiro do pai. O que há de tão bom em ter muito dinheiro quando ele tem um filho e uma esposa que estão esperando como abutres pela morte dele? A coisa mais difícil do mundo é criar filhos bons. O dono desta casa tem uma personalidade ótima e faz coisas boas pelos outros. Sinto pena por ele, mesmo que tenha sido apenas um papo de fofocas e eu não pudesse acreditar na validade disso, mas depois de viver lá por alguns meses, parecia que havia verdade na história. Depois que me mudei, a única vez que seu filho e sua nora vieram visitar o pai durante aqueles 3 meses foi apenas uma vez, no dia em que me mudei. Depois disso, nem mesmo uma ligação telefônica. O paciente sempre olhava para fora da janela com olhos fracos e apenas contemplava a paisagem. Ele disse que não queria música ou TV ligados. A casa sempre estava muito quieta. Depois que a empregada doméstica ia embora, ficava ainda mais silenciosa. Foi a primeira vez que vivi em um ambiente tão tranquilo e sereno. Então, um dia, o paciente disse que estava com desejo de manga e me pediu para sair e comprar para ele. Fui ao mercado próximo, e quando voltei, encontrei o paciente caído da cama no chão. Ele havia se machucado ao bater a cabeça com força no chão. Corri até ele e coloquei minha mão sob sua cabeça e depois o acomodei em meu colo, mas ele se rebelou violentamente contra mim, gritando para eu deixá-lo sozinho e apenas deixá-lo morrer. Ele disse que não podia mais viver porque sua vida era muito lamentável. E quando ele disse isso, fiquei com raiva sem perceber e disse algo que não deveria e gritei com ele: sua vida é lamentável. Você quer morrer? É isso que disse? Não seja arrogante, não faça birras infantis, o mundo tem muitas pessoas que têm tempos mais difíceis do que você, mas todos lutam para viver de alguma forma porque estão vivos. Eles têm que sobreviver de alguma forma, porque desde que você nasceu no mundo, é um dever como ser humano. Você viveu uma boa vida, fazendo os outros te invejarem, mas por algo tão pequeno assim, você está desistindo de sua vida porque está se sentindo miserável. Autores são mais miseráveis que você pelo resto de suas vidas. No entanto, depois de você sofrer apenas 1 ano, está desistindo de si mesmo? Até os bebês recém-nascidos que nunca foram segurados nos braços de suas mães e vivem em uma incubadora são tão frágeis, mas seguram suas pequenas mãos com força e choram, tentando sobreviver de alguma forma, mas um adulto crescido como você não consegue lidar com essa provação e vai desistir. Você deveria saber que é constrangedor. Eu nunca deixarei meu paciente morrer, então, nem pense em morrer às minhas costas, entendido? O paciente me encarou enquanto eu de repente gritei com ele, e com dificuldade, ele disse: ok, você poderia afastar sua mão que está segurando meu pescoço com tanta força? Sinto como se fosse morrer por estar sendo estrangulado. Eu estava com raiva no momento e esqueci que estava segurando seu pescoço, fiquei assustada e soltei as mãos imediatamente. Depois disso, chamei a empregada doméstica para vir me ajudar a colocar o paciente de volta na cama. Depois daquela confusão, o paciente não pensou mais em atentar com a própria vida em vão. Ele começou a abrir o coração para mim aos poucos e conversava comigo mais do que antes e até me pedia frequentemente para ouvir música. Na maioria das vezes, era música clássica que eu nunca tinha ouvido. Às vezes, ele ouvia música de piano ou música cholo. Ele me contou que, um dia, sonhou em ser um violoncelista. Disse que, quando tocava o violoncelo, soava como o choro de uma pessoa. Ele desejava poder tocar o violoncelo novamente, só uma vez. Então, pedi a ele que se esforçasse na reabilitação. Se fosse muito difícil ir ao hospital, disse a ele que poderíamos fazer o terapeuta de reabilitação vir à casa. Então ele chamou seu filho para casa, enquanto pai e filho tiveram uma longa conversa no quarto. Eu estava na cozinha tomando chá com a empregada doméstica,
mas ouvi algo sendo jogado do quarto do paciente logo depois que seu filho saiu do quarto e havia sangue em sua testa. Parecia que o pai havia jogado algo em seu filho. O filho veio para a cozinha com um olhar extremamente perturbado e me disse com raiva: "Ei, senhora, se você contar ao velho mais uma vez e fizer com que ele tenha expectativas inúteis, fique avisada de que eu te expulsarei imediatamente. Não sei qual é a trama que você está tentando armar, conversando doce com o velho, mas seja o que for, pare agora, entendido?" Após a saída do filho do paciente, corri para o quarto do paciente e descobri que ele estava tendo uma convulsão. Ele estava tremendo tanto que urinou na cama. Pulei e coloquei um lenço em sua boca para que o paciente não mordesse a língua e então o deitei. Desfiz o botão do pijama dele. Enquanto isso, a empregada doméstica chamou o médico assistente. As convulsões que não haviam parado por um tempo finalmente desapareceram. E ele finalmente se acalmou depois que seu médico veio e me deu algum remédio. Naquela noite, estava preocupada, então fiquei ao lado da cama do paciente. Em seguida, enterrei minha cabeça na cama e apenas adormeci brevemente. Então acordei e encontrei o paciente acariciando meu cabelo. Ele olhou para mim e me perguntou se eu estava enfrentando uma vida difícil e como uma pessoa jovem como eu acabou fazendo um trabalho tão difícil. Então, contei a ele sobre minha história depois que me casei. Ele não falou por um longo tempo, e do nada, ele me perguntou se eu sentia falta da minha filha falecida, o que me fez explodir em lágrimas. Eu não conseguia controlar minhas emoções porque havia reprimido meu desejo pela minha filha e meu ressentimento estavam todos entrelaçados o tempo todo. Chorei por muito tempo depois de chorar assim, eu não podia acreditar, me senti tão revigorada. Então agradeci ao meu paciente porque, por causa dele, finalmente consegui chorar tudo que segurei dentro de mim por tanto tempo. Então ele me pediu em casamento, se estivesse tudo bem para mim. Ele disse que não tinha outras intenções, exceto se tornar minha armadura protetora para que eu pudesse viver o resto da minha vida com conforto. No começo, achei que fosse bobagem, mas por outro lado, pensei que poderia ajudá-lo a receber sua terapia adequadamente fazendo isso. Então eu disse que aceitaria a proposta de casamento dele apenas se ele me prometesse trabalhar duro e receber seu tratamento de reabilitação. O paciente disse que, se eu quisesse isso, ele prometeria fazer isso. E alguns dias depois, ele informou seu filho dessa decisão. Algumas horas depois, seu filho e sua esposa vieram correndo como loucos. "Pai, você está louco? Como você poderia se casar com uma mulher que você não conhece? Eu absolutamente não aprovo esse casamento. Essa mulher entrou nesta casa com o objetivo de pegar sua fortuna desde o início. Pai, você está sendo vítima de uma esperta caçadora de fortunas." Então a esposa do filho gritou: "É verdade. Dizer isso na sua frente é um pouco desconfortável, mas aquela mulher está mesmo atrás do seu dinheiro. Por que uma mulher saudável iria querer se casar com uma pessoa idosa como você, que nem consegue se mover sozinho? Não há razão além de dinheiro. Pai, uma mulher conhece outra mulher. Não sei como você foi seduzido por aquela mulher, mas definitivamente você está sendo enganado por ela. Por favor, nos ouça, por favor." O filho e sua esposa me objetaram veementemente. No entanto, o pai permaneceu firme até o final e não respondeu aos apelos deles. Então o filho e sua esposa vieram para a cozinha, me agarraram e começaram a me persuadir. "Ei, senhora, esse casamento é absurdo. Por que uma pessoa jovem como você se casaria com um homem idoso? Se for por causa do dinheiro, eu te dou dinheiro para você parar agora. Caso contrário, eu não vou tolerar isso. Não se trata de dinheiro, eu só quero ser útil ao seu pai. Quero ajudar com o tratamento de reabilitação para que ele possa tocar violoncelo novamente. Não quero nada, não preciso do seu dinheiro." Oh, como é estranho, não importa, eu deixei bem claro que sou contra este casamento. Vou garantir que você seja expulsa desta casa. Portanto, não se arrependa depois por não ter aceitado a minha proposta.
ele perdeu a paciência comigo e saiu. A mulher que estava parada em silêncio contra a parede o tempo todo veio até mim de braços cruzados e disse: "Quem você está ajudando? Por que você não olha para si mesma primeiro? Como você poderia ajudar? Como você é arrogante quando não é ninguém, não tem nada e mal consegue sobreviver, trocando as fraldas sujas de idosos. Esse é o problema de pessoas como você sem dinheiro, uma vez que você sente o cheiro de dinheiro, nem sabe como ter vergonha e usa o seu corpo primeiro para seduzir um homem. Bem, tente e veja o que acontece. Nem um centavo sequer irá para você. Não consigo acreditar que isso está acontecendo bem diante dos meus olhos." A nora abriu a boca e cuspiu, presumindo coisas por conta própria e saiu com o marido. Mas isso não foi o fim. Uma semana depois, seu filho e sua esposa chamaram a polícia e me denunciaram por roubo e fraude, acusando que sua doença piorou e que eu seduzia um homem idoso com a mente e o corpo fracos. Eles ainda disseram que eu estava tentando forçar um casamento. Além disso, fui acusada de roubar joias preciosas da casa. Após receber a denúncia, a polícia veio e revistou meu quarto e, na gaveta, surgiram algumas peças de joias das quais eu não sabia nada. Elas foram colocadas lá pela nora. Eu protestei, no entanto, a polícia disse que, como as provas foram encontradas, eu teria que ser interrogada na delegacia, então fui levada para lá. O filho e a esposa me acompanharam até a delegacia. Eles gritaram para mim que eu era uma interesseira desprezível tentando seduzir um homem idoso que tinha 12 anos a mais e era quadriplégico para casar por dinheiro. Então todas as pessoas na delegacia me olharam como se eu fosse patética. Eu estava tão envergonhada que meu rosto estava quente e eu não conseguia levantar a cabeça. Não importava o quanto eu protestasse, quem me ouviria aos olhos deles? Eu parecia apenas uma qualquer, mas foi quando o advogado da empresa do paciente chegou à delegacia que tudo mudou. O advogado mostrou algo em seu celular para o filho do paciente e sua esposa, e então os rostos deles ficaram brancos. Os dois que estavam gritando tão confiantemente de repente se tornaram submissos e disseram à polícia que deviam ter se enganado e queriam cancelar a acusação. Então eles vieram até mim e pediram desculpas, abaixando a cabeça. Eu fiquei confusa. Mas aceitei as desculpas deles e voltei para casa. A governanta que estava de folga estava lá, e percebi que ela foi quem me salvou. Ela disse que uma semana atrás estava colhendo alface na horta nos fundos quando voltava para casa após o trabalho. Naquele momento, ela conseguiu ouvir a conversa entre o filho e sua esposa que saiu da casa principal. O que eles estavam dizendo era sério. Então ela gravou um vídeo com o celular dela. A conversa era sobre o dia em que o paciente sofreu um derrame há um ano. Acontece que, mesmo depois de saberem que o pai deles tinha tido um derrame, o filho e a esposa não ligaram para o serviço de emergência e apenas correram para o escritório para procurar o testamento do pai. Porque perderam tempo procurando um testamento, o tempo crucial para o resgate passou e a condição de seu pai piorou. A governanta ficou quieta porque não queria se intrometer e causar problemas, mas quando ela recebeu uma ligação da nora e foi demitida por telefone, ela foi pessoalmente se encontrar com o chefe. Mas o que seu vídeo gravado no celular mostrou, depois de ver o vídeo novamente, ele chamou o advogado da empresa e o enviou à delegacia no final. Por causa disso, o filho dele foi expulso da empresa e nem sequer poderia receber herança do pai no futuro. O paciente disse que não precisava do filho e da esposa, que colocaram o dinheiro antes da vida do pai. Então, depois de um tempo, meu paciente começou seu tratamento de reabilitação. Por causa de sua idade, o resultado foi lento, mas ele definitivamente estava melhor do que antes. Ele conseguia comer e sentar na cadeira de rodas sozinho. Claro, ele ainda não consegue tomar banho nem andar, mas acredito que será possível se ele se dedicar ao tratamento de reabilitação assim como está fazendo agora. E não faz muito tempo, ele e eu registramos nosso casamento. Eu disse a ele que poderíamos fazer nossa lua de mel quando ele conseguisse andar, mas não tenho certeza se levaria 5 anos ou 10 anos para isso. No entanto, graças a ele,
pela primeira vez na minha vida, tenho um motorista que me leva até a porta das lojas para que eu possa fazer compras com luxo. Como diz o ditado, a vida de uma mulher muda de acordo com um homem, e depois de viver meio século, só agora sou tratada e servida como a esposa de um rico presidente de empresa. Porque minha vida foi cheia de cicatrizes dolorosas, eu quase quis desistir da vida, mas por perseverar, minha vida agora é muito abençoada. Portanto, a vida não acaba até acabar.